Bom dia, meus amados irmãos em Cristo. Obrigado, pastor. Me lembro uma vez fui pregar numa igreja bem pequena e naquele tempo os membros não tinham carro. E o ônibus passava e levava os crentes para a cidade, porque era uma igreja do interior, na roça. E eu perguntei ao pastor, até que hora eu posso pregar? Ele disse, o irmão fique à vontade. Mas o último ônibus passa às 8h30. E nós vamos pegar esse ônibus, mas o irmão pode ficar à vontade. Eu acho que é mais ou menos... Muito bem, irmãos. Que bom estar aqui, que bom estar com a igreja. Parabéns, pastor, por essa igreja. Que Deus abençoe o irmão, que Deus abençoe a igreja bonita, igreja viva, uma igreja bíblica, uma igreja batista. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja. Muito obrigado, Guto, que Deus abençoe a sua vida. Estou acompanhado do meu irmão, a minha esposa não pôde vir, ela está lambendo os netos lá. Então, nós queremos dizer da nossa alegria. Meu irmão está aqui, ele está passando alguns dias aqui no Brasil, ele mora nos Estados Unidos. Gostaria que ele ficasse de pé. O Gladstone é um nome assim meio difícil, né? Gladstone. Então, eu sou o Gilson, temos 2 Gilsons aqui hoje, né? Então, o culto hoje está bom, 2 Gilson. Muito bem, irmãos. O nosso ministério, nós organizamos em 1997, oikos quer dizer casa, lar, família, no grego. E o Ministério Oikos tem como objetivo advogar a importância da família e promover o seu fortalecimento. Tudo que nós fazemos visa dizer para a sociedade, dizer para a igreja que família é importante e que a família deve ser fortalecida, porque famílias fortes, igreja forte. Vamos todos juntos repetir esse lema? Famílias fortes, igreja forte. E você pode nos acompanhar. Quantos irmãos aqui estão no Instagram? Levante a mão. Você pode agora pegar o seu celular, está liberado de pegar o celular agora, né? O irmão tem um Instagram lá, né? Então, é o influencer, aquele irmão ali, ó. Então, pode pegar seu celular agora, acesse o Instagram e pode seguir o Ministério Oikos, O-I-K-O-S, Ministério Oikos, Ministério Oikos, O-I-K-O-S. Também estamos no TikTok, Ministério Oikos, estamos no Facebook, Ministério Oikos, estamos no X, Ministério Oikos, estamos no YouTube, Ministério Oikos, TV Oikos. Então, você pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos agora, pastor, um programa muito interessante que é o Convocados. Nós estamos nesse ambiente de Copa do Mundo e nós devemos aproveitar esse tempo para abençoar as famílias. Eu vou pedir para que passe um vídeo agora de 30 segundos do que vem a ser esse convocado, porque a ideia do Convocados, igreja e família, um só time, um só propósito, visa aproveitar essa ambiência de Copa do Mundo e pensar família. Então, a igreja pode investir nesse programa e distribuir para todas as famílias durante todos os dias da Copa do Mundo. Serão 39 dias, nós vamos pensar como nós podemos abençoar a nossa família aproveitando esse gancho de Copa do Mundo. Paixão. Garra. Grito de vitória. Você vai estar em campo de novo, defendendo sua família. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcancei. Prepare-se para entrar em campo.
A ideia é aproveitar esse tema de Copa do Mundo e pensar a família. Veja como o apóstolo Paulo diz, não sabeis vós os que correm no estádio? Paulo estava se apropriando do momento que ele percebeu que a sociedade estava envolvida nos jogos da antiguidade. Então, naquele momento dos jogos da antiguidade, Paulo, não é Paulo, né? Hebreus, né? Paulo, né? Não sabeis vós os que correm no estádio? Então, ele se aproveitou de uma ambiência de jogos da antiguidade e transmitiu uma mensagem à igreja. Então, nós vamos todos os dias ter uma devocional, tem sugestões para você fazer em família, uma vez por semana, trabalho com crianças. Então, é só entrar no nosso site, ministeriooicos.org.br/convocados, e você pode adquirir, a igreja pode adquirir e distribuir para toda a família. Muito bem, irmãos. O ônibus vai passar que horas, pastor? O ônibus vai passar que horas aqui? Tá bom. Muito bem, vamos então abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Assentados como os irmãos estão, abra sua Bíblia e vamos ler Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Eu vou ler na versão transformadora. Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Diz assim, presta atenção, uma história que Jesus contou. Quantos gostam de história aqui? Levante a mão. Contar história, ouvir história, né? É bom ouvir histórias. E a Bíblia é cheia de histórias. Jesus contou muitas histórias. Ele contou histórias de famílias. Aqui é uma história de uma família monoparental. O que é uma família monoparental? É aquela família que só tem a presença de um pai ou uma mãe. Monoparental. Então, famílias monoparentais são aquelas famílias que só há a presença de um pai, uma mãe, devido ao divórcio, devido à viuvez, devido à separação. Então, é uma família monoparental. Toda igreja tem uma família monoparental, né? Então, Jesus conta uma história de uma família monoparental. Não sabemos se, de fato, aconteceu esse fato, mas Jesus se apropriou de uma história, de uma parábola, para explicar grandes verdades. E nós vamos aprender sobre família a partir desta história, dessa parábola contada por Jesus. Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. Esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno mais de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como um dos seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai e quando ele estava ainda longe, seu pai ouviu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu,
todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Quantos conhecem a história do filho pródigo? Todos nós conhecemos, é uma história muito conhecida. Inclusive, existe a expressão, fulano de tal é o filho pródigo. Mas, meus irmãos, aqui nós encontramos o retrato de uma família. Como eu disse, uma família monoparental. O pai, não sabemos a história da mãe, mas a presença do pai e 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. E nós podemos, irmãos, na família, ser sempre, ou algumas vezes, podemos muitas vezes ser como o filho mais novo da história. Quantas vezes nós somos parecidos com o filho mais novo? Querem um exemplo? O filho mais novo diz: pai, eu quero parte da minha herança, e a Bíblia diz que ele repartiu os bens e o filho foi para uma terra distante. Quantas vezes nós não vamos para uma terra distante na nossa família? Ah, pastor, eu nunca abandonei a minha casa. Eu nunca abandonei a minha família. Mas quantas vezes nós estamos à mesa, nós estamos com o marido, nós estamos com a esposa, e esse aparelhinho aqui é a terra distante. Quantas vezes o seu celular, seu smartphone, é uma terra distante? Você sai da presença da família e se liga no Instagram, no TikTok, e se torna uma terra distante. Quantas vezes nós somos parecidos com o filho mais velho, cheio de ira, cheio de raiva? Quantas vezes nós deixamos a ira dominar o nosso coração? Quantas vezes nós deixamos a raiva dominar o nosso coração? Somos raivosos com a esposa, somos raivosos com o marido, somos raivosos com os filhos, com os pais. Quantas vezes nós somos como o filho mais velho nessa história? Mas o tema do congresso fala de amor. O tema do congresso dá ênfase ao amor. E aqui nós encontramos o pai amoroso. O pai amoroso. E aqui nós encontramos na história desse homem, desse pai, a personificação do amor na família. A personificação do amor na família. E quando nós olhamos para esse personagem aqui, de Lucas, capítulo 15, nós podemos ver como nós podemos cultivar o amor nas relações familiares. Porque esse tempo, irmãos, é um tempo difícil. O apóstolo Paulo, escrevendo a 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, fala de tempos difíceis, sem amor para a família, para com a família. Não é isso? Não é isso? Um dos sinais dos tempos difíceis é sem amor para com a família. Mas nesse caso aqui de Lucas, capítulo 15, nós encontramos a personificação do amor. E nós podemos cultivar o amor quando nós imitamos no nosso comportamento, nas nossas relações familiares, o exemplo desse pai amoroso. Então eu quero pensar aqui
gastando aí talvez uns 2 minutos, 3 minutos no máximo em cada ponto, porque o ônibus vai passar talvez até meio-dia, em 5 características de como nós podemos cultivar o amor na família. Em primeiro lugar, podemos personificar o amor quando nós damos espaço à liberdade na família. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança, e o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Houve tristeza no coração do pai? Sim. O pedido do filho era um pedido incorreto, segundo a tradição judaica. Um filho jamais podia pedir herança do pai, estando esse pai vivo. Mas aqui nós encontramos o pai dando liberdade ao filho. Ele sabia que o filho estava tomando uma decisão equivocada. Mas ele deu liberdade. Família é lugar de liberdade. Amar é deixar o outro livre. Quando eu falo amar, não é libertinagem. Não é deixar uma criança fazer o que ela bem entende. Liberdade não é isso. Liberdade é você respeitar a posição do outro. Liberdade é você entender que o outro tem a sua individualidade. Jean-Paul Sartre disse que nós somos escravos da liberdade. Família não é lugar de escravidão. Embora aquele filho mais velho, ele tinha a ideia de si mesmo de um escravo, família onde há amor, há liberdade. Deus amou o mundo, mas deu da liberdade ao ser humano, é o livre-arbítrio. Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus deu liberdade. Mas Deus colocou limites. Então, nós temos que, irmãos, não aprisionar o outro na família. Não tornar a sua esposa escrava do lar. Não fazer do seu pai um escravo para o seu sustento. Mas temos que dar liberdade ao outro. Até mesmo, irmãos, para escolher torcer pelo Flamengo, como está ali aquele irmão. Liberdade. Está errado? Está. Fazer o quê, irmãos? Não fazer o quê, né? Não é um escolhido. Porque o escolhido, ele torce pelo Botafogo. Pelo Fluminense também, né? Menos pelo Flamengo. Mas a liberdade é respeitar o outro, amar. O pai amava, mas deu liberdade. Então, irmãos, para nós sermos uma família amorosa, é preciso que nós cultivemos a liberdade. Liberdade para o outro ser o outro. Liberdade para o outro pensar por si próprio. Mesmo que ele possa errar, porque muitas vezes o outro só vai aprender com o erro. Aprendendo as lutas da vida, os embates da vida. Aqui nós encontramos a personificação do amor, quando o pai honra o filho que voltou. A Bíblia diz, irmãos, que quando aquele menino, aquele jovem chegou em casa, o pai colocou sandália nos pés e anel nos dedos. Esse é o amor genuíno. Valoriza, dignifica. Por que anel nos dedos e sandália nos pés? Por que isso? Porque antigamente os escravos andavam descalços. O escravo andava descalço. Então, quando o pai coloca sandália, ele está dizendo, você vai voltar não para ser escravo,
Porque o filho disse, eu quero voltar a ser um dos seus escravos, dos seus jornaleiros. E o pai disse, não, aqui você não vai ser escravo, aqui você vai voltar a ser filho. E o filho, então, foi para a terra distante, desperdiçou todos os seus bens, viveu dissolutamente, vendeu tudo que tinha, inclusive o anel da família. O anel da família. O pai disse, coloque o anel de novo. Você é filho. Você é filho. Isso é honra. Isso é honra, irmãos. Família é um lugar onde nós honramos uns aos outros. Família é lugar onde nós dignificamos uns aos outros. Família é lugar onde nós valorizamos uns aos outros. Honrar é dar valor. Dar valor. Você dá valor à sua esposa? Você dá valor ao seu marido? Você dá valor aos seus pais? Você dá valor aos seus filhos? Você valoriza a sua avó? Você valoriza o seu neto? Irmãos, na família nós precisamos todos os dias colocar sandálias nos pés e anel no dedo e dizer, você é importante, você é honrado. Nós precisamos sempre valorizar o outro, irmãos, publicamente. Quantas vezes você valoriza o seu marido publicamente, a sua esposa publicamente, perante os seus filhos? Porque muitas vezes nós só criticamos e nós não honramos. Nós não honramos, não colocamos anel nos dedos nem sandália nos pés. Encaramos o outro, irmãos, como um ser desprezível e nós não honramos. A quem honra, honra, diz a palavra de Deus. A quem honra, honra. Honre a sua esposa perante seus filhos. Elogie a sua esposa perante seus filhos. Elogie o seu marido perante seus filhos. Não menospreze o seu marido perante seus filhos. Não fale mal do seu marido perante seus filhos. Não fale mal da sua esposa perante seus filhos. Fale bem dos seus pais. Honre. Honre. Honre, coloque anel nos dedos, sandália nos pés. Aqui nós encontramos a personificação do amor. Amar é dar liberdade. Só dá liberdade quem ama. Família não é lugar de aprisionamento. Família é um lugar que tem que estar sempre dignificando o outro. Elevando a autoestima. Tem muitas crianças, irmãos, que estão sendo criadas com baixa autoestima, porque não tem elogio dos pais. Pais que acordam as crianças dizendo, vamos lá, ô malandro, vamos lá. Você tem que acordar o seu filho com honra, vamos lá, campeão. Vamos lá, mulher de Deus, menina de Deus. Vamos lá, vamos para a luta, vamos ser vitoriosos. Isso é honra, isso é dignificar, elevar a autoestima. Família é lugar de honra. Talvez a empresa não honre, talvez o seu chefe não vai reconhecer você, mas você tem que ser reconhecido em casa, reconhecido na família, porque esse pai amoroso reconheceu o filho, voltou todo estrupiado, maltrapilho, descalço, sem anel do dedo. Mas o pai disse, aqui você é filho. Anel da família e sandália nos pés. Terceira personificação do amor, de exemplo, que nós vemos na família, é espaço para celebrar. Quando há amor, há sempre celebração. A Bíblia diz, irmãos, aqui em Lucas, que o pai diz, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Família é lugar de festa.
Famílias que amam, familiares que amam de verdade, sempre é lugar de celebração. Celebre. Faça festa. Celebre, irmãos. Quando nós amamos uns aos outros, nós celebramos sempre o retorno do outro. Celebre quando o seu marido chega em casa. Celebre a volta da sua esposa quando chega em casa, depois de um dia de trabalho. Celebre, abrace o seu filho quando ele chega da escola. Dê um abraço, filho, que bom você voltou. Às vezes, no cotidiano, irmãos, da família, nós esquecemos de celebrar as pequenas coisas da vida. A gente, às vezes, só tem olhar para a nota baixa em matemática, mas não celebramos a nota boa em história. Celebre as vitórias, celebre a chegada do seu marido, celebre as coisas, as vitórias, as conquistas da sua família. Nós perdemos muitas vezes a celebração na família, a festa da família. Lá em casa tinha uma cachorrinha chamada Nala, no tempo do Rei Leão, né? E os cães são assim, né, irmãos? A gente sai, a gente volta, faz uma festa, né? Faz uma festa. Às vezes, irmãos, só quem festeja, só quem celebra o retorno à nossa casa são os cães. São os cachorros, né? Que está sempre celebrando. Nós temos que celebrar, abraçar, faça festa. De vez em quando faça um churrasco bom, irmãos, porque às vezes só churrasco de carne de segunda. Compre uma boa picanha argentina, o governo não vai te dar picanha não, mas vai lá e compra. Uma boa picanha maturada argentina. E faça uma festa, celebre as datas de aniversário. Ah, eu vou celebrar somente os meus 25 anos de casado. Você está com 18 anos de casamento ainda. Faltam 7 anos. Será que você vai chegar lá? A gente não sabe. Comemore 18 anos. Celebre os 19 anos. Celebre os 20 anos. Celebre. Faça festa. Faça festa de aniversário. Lá em casa, meu irmão está aqui, Paul Tournier, disse o seguinte, que quando a gente prega uma família com a presença, sem a presença de um parente, quando a gente prega uma mensagem sobre famílias sem a presença de um parente, é uma conferência. Mas quando a gente fala de família com um irmão ali, que sabe um pouco da nossa vida, é um depoimento. Então, irmãos, celebre. Uma vez nosso pai estava enfermo, faleceu em 95, eu e a igreja lutamos muito com o seu câncer. Ele ficou internado alguns meses, principalmente nos 2 últimos anos, muito difícil. E às vezes a gente, um momento triste, aniversário de casamento, aniversário das crianças, Natal, mas nós celebrávamos. Nós celebrávamos, mesmo que seja um bolinho, um guaraná. Cante parabéns. Cante parabéns. Convide os parentes. Família, irmãos, é lugar de festa. Jesus gostava de festa. Deus é um Deus de festa. Tanto é que Deus instituiu 3 festas. Então, família é lugar de celebração. Família também, irmãos, a personificação do amor, quando nós amamos a família, nós cultivamos o amor em família, é lugar para perdão. A Bíblia diz, então, que o pai o abraçou e o beijou. Aqui nós encontramos a marca do perdão. Perdão. Desmond Tutu, um líder sul-africano, disse certa vez, sem perdão não há futuro. Se referindo ao futuro da África do Sul. Ele foi contemporâneo de Nelson Mandela. Ele disse, sem perdão não há futuro.
Sem perdão não há futuro para o Brasil. Nós temos que perdoar, irmãos. Perdoar. A quem você precisa perdoar na sua família? Isso é amor. Quando você ama, você perdoa. A quem você precisa perdoar na sua família? Você precisa perdoar a sua esposa? Você precisa perdoar o seu marido? Perdoe. Perdoe o seu filho. Perdoe o seu pai. Os seus pais não são perfeitos. Os pais não são perfeitos. Não há família perfeita, irmãos. Esposa não é perfeita, marido não é perfeito, filho não é perfeito, pai não é perfeito, sogra não é perfeita, nora não é perfeita, avô não é perfeito, neto não é perfeito. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e necessitados estão da glória de Deus. Porque nós somos pecadores. Então, perdoe. Quando você ama, quando você cultiva esse amor na família, você, com certeza, vai perdoar. Quem você precisa perdoar na sua família? Talvez você tenha sido abusado sexualmente, abusada sexualmente. Perdoe. Talvez seu esposo o abandonou, perdoe. Está com outra esposa, com outra mulher, pastor? Perdoe. Perdoe. Porque o perdão, irmãos, faz mais bem a nós mesmos. Muitas doenças psicossomáticas são oriundas da falta de perdão. Então, perdoe. Perdoe, perdoe, perdoe. E por último, nós encontramos aqui. O pai, então, saiu de casa e disse: filho, entre, abraça o irmão, vamos fazer uma festa. Ele estava perdido e foi achado. Família, amor na família. Quando há amor na família, nós somos agentes de reconciliação. Agentes de reconciliação. Na família há rusgas. Na família há conflitos, muitas vezes. Quantas vezes há uma briga na família, desentendimento da família, em grupos de WhatsApp? Grupos de WhatsApp é uma bênção, mas quantas famílias se desentenderam? Estamos aí no ano eleitoral e muitas famílias se desentendem devido a posicionamento político. Irmãos, nós não podemos brigar por questões políticas, irmãos. Não podemos brigar por questões de futebol. Não podemos brigar, irmãos, por questões temporais. Quando Abraão teve um desentendimento com Ló, Ló teve um desentendimento com Abraão, Abraão disse: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não vamos brigar por causa de gado, nem de bois. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Então, se você é da direita, muito bem. Se você é da esquerda, segue o seu caminho. E somos irmãos, né? Somos irmãos. Nossa irmandade é que vale a pena. É que vale a pena. Porque, irmãos, no futuro, daqui a um tempo, os presidentes vão passar, mas a família vai continuar. E o legado que vamos deixar é da união familiar. Então, seja um agente de reconciliação. Não fique colocando fogo, tocando fogo em problemas, em conflitos. Tem uma coisinha lá no WhatsApp? Não fique colocando fogo, não. Tenta apaziguar. Né? Não coloque mais lenha na fogueira, não. Seja um agente de pacificação, reconcilie as pessoas. Seja um demolidor de muros e um construtor de pontes na família. Seja um demolidor de muros, derrube muros. Porque o diabo sempre tenta separar as pessoas.
O diabo sempre tenta separar famílias. Muros da inimizade. Seja sempre um demolidor de muros e construtor de pontes na sua família. Quando nós amamos em família, nós valorizamos a liberdade, nós honramos uns aos outros, nós perdoamos uns aos outros, nós celebramos a vitória uns dos outros e nós somos agentes de reconciliação, o ministério da reconciliação, como diz o apóstolo Paulo. Que você não seja como o filho mais novo, o filho pródigo na sua família. Que você também não seja o filho mais velho, mas que você seja a personificação do amor, do pai amoroso, no seu casamento, na relação com os seus filhos, na relação com os seus pais, na relação com a sua nora, com a sua sogra, com os seus netos, com o seu irmão, com a sua irmã, com os seus parentes e com os membros, os irmãos uns dos outros aqui na família da fé, que a igreja também é a família da fé. Amém? Feche seus olhos agora e vamos orar. Você não vai orar por ninguém hoje. Não vai orar pelo pastor, não vai orar pela sua esposa, não vai orar pelo seu marido. Você não vai orar pelo seu filho, você vai orar por você mesmo agora. E vai perguntar a Deus, onde eu posso ser a personificação do amor na minha família? Porque amar, irmãos, é uma decisão. Amar não é uma teoria. Amar é quando nós praticamos o amor. E quando você dá espaço para a liberdade, quando você celebra, quando você perdoa, quando você honra, quando você é agente de reconciliação, você está personificando o amor na sua família. Então, ore, Deus, onde eu preciso melhorar na minha família? Onde eu preciso melhorar no meu casamento? Onde eu preciso melhorar na relação com meus filhos, com a minha sogra, com a minha nora, com meu genro, com meu sogro? Na igreja, na família da fé. Onde eu posso melhorar? Onde eu posso ser como pai amoroso na minha família? Querido Deus, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ajuda-nos, Senhor, que o Teu Espírito complete aquilo que ficou incompleto. Tanta coisa incompleta. Que nós estejamos atentos à Tua voz para completar tantas coisas que nós podemos extrair desse texto maravilhoso. Abençoa-nos, Senhor, em família e ajuda-nos, Senhor, a sermos uma personificação do amor na vida familiar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus a todos abençoe. Amém.